Convido o representante do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região para fazer uso da tribuna livre, o senhor Edmir Marculino da Silva. Em nome do Sindicato dos Metalúrgicos, eu gostaria aqui, primeiramente, agradecer a excelentíssima senhora presidente da Câmara, os nobres vereadores e a todos os trabalhadores da Graúna aqui presentes, os munícipes e todos aqueles que estão acompanhando através da internet, que com certeza são várias pessoas que estão acessando ao vivo e depois vão acessar na página da Câmara esse debate que nós queremos fazer. Nós gostaríamos de estar aqui hoje, fazendo o uso da tribuna, numa situação diferente do que outrora nos levou a vir aqui, e essa Câmara de Vereadores, ela acompanha arduamente a luta que nós vemos travando em relação à questão dos níveis de emprego na cidade. Se os vereadores, ou a população no modo geral, entrar na página do CAGED e verificar como é distribuída as atividades econômicas dessa cidade, verificará que o peso de cada trabalhador da indústria é um peso muito grande. Ou seja, cada pai de família, mãe de família que trabalha numa indústria, ele sustenta a si próprio, os seus familiares e garante emprego no comércio e no setor de serviço. Uma cidade como Caçapava, uma cidade pequena que tem uma baixa arrecadação, ela vive, na verdade, do que as indústrias produzem através do imposto e daqueles que aquele cidadão tira o seu sustento através do seu emprego. E nós, infelizmente, já tivemos aqui em outra oportunidade, nós estamos assistindo na cidade de Caçapava, nesses últimos 2 anos, um verdadeiro desmonte das indústrias e um verdadeiro desmonte da economia da cidade. Recentemente, nós perdemos aqui a CVL, que desempregou 500 pais de família e mais milhares de pessoas que indiretamente dependiam do serviço da CVL. Depois, nós tivemos recentemente o fechamento da Reflex, depois foi as demissões que ocorreram na Itaú Speed, e desde aquela época nós travamos uma batalha muito grande, batalha essa aqui no Legislativo e também no Executivo, na qual nós queríamos discutir o problema do desemprego da cidade e quais as suas causas e as consequências. Na oportunidade, nós fomos convidados, através de um requerimento que os vereadores aprovaram, para poder participar de uma discussão que teria aqui com o secretário de Indústria e Comércio da Prefeitura. Infelizmente, a Câmara de Vereadores, ela encaminhou uma data para o sindicato com o dia de semana trocado, ou seja, a data era dia 10 e o dia de semana não batia com aquela data do dia 10. O sindicato não veio para a discussão porque entendeu que não sabia se era o dia da semana ou o dia do mês. Nós entendemos que era o dia do mês, o dia da semana poderia ser um equívoco. E nós fomos acusados de não ter vindo aqui fazer o debate com o secretário da Indústria e Comércio da cidade. Eu acho que isso aqui mostrou de fato que a discussão não era um equívoco de data, mas sim uma discussão de posição. Nós começamos todo o debate da seguinte maneira: se a CVL não quer ficar em Caçapava, nós temos hospitais, escolas e repartições públicas que precisam de lâmpada. Bastaria o poder público dessa cidade, juntamente com o governador do estado e também o governo federal, essa fábrica não precisaria fechar as portas e poderia fornecer lâmpada a preço de custo para todos os hospitais e escolas que tenham que comprar isso aqui de uma indústria que muitas vezes tem uma margem de lucro muito grande. Esse era o debate para poder manter a CVL, funcionando como fábrica de lâmpada, porque o BNDES, naquela oportunidade, tinha colocado na CVL 8 milhões de reais num forno totalmente moderno para desenvolver a lâmpada incandescente. E quando foi para poder fazer a inauguração da fábrica, todos, sem exceção, estiveram lá, estenderam o tapete vermelho, e quando a fábrica fechou, nós não vimos o empenho do poder público para tentar impedir que essa fábrica fechasse, ou que ela pudesse ter uma função social, não só do emprego, que pudesse descer essa questão. A Reflex foi um embate muito grande, e naquele momento, a Câmara de Vereadores participou ativamente. Os vereadores estiveram na Reflex, discutiram, veio através do Ministério Público e tentou se manter de todas as formas o emprego. Não foi possível, depois de ter acampado na porta da fábrica, porque a empresa, os empresários, quando estão ganhando dinheiro e quando são beneficiados com dinheiro público, eles esquecem da população. Quando eles começam a perceber que esse dinheiro público já não faz mais tanta riqueza, eles simplesmente fecham as portas e vão embora e esquecem daquilo que a população fez através do dinheiro público. A Reflex queria ir embora para Mairink, uma disputa de uma guerra fiscal que o sindicato é contra, no mesmo estado, os municípios disputando emprego como se fossem abutres, rifando os pais de famílias de Caçapava para poder dizer que está beneficiando emprego em Mairink.
E nós, naquele momento, dizemos, o sindicato é contra a guerra fiscal. Uma cidade igual Caçapava não poderia abrir mão de impostos para poder manter aquela indústria, porque eles ganharam muito dinheiro durante os 30 anos que aqui estiveram. E os trabalhadores fizeram a parte deles, acamparam na porta da fábrica, eles conseguiram receber suas verbas rescisórias, não conseguiu manter o emprego, conseguiu manter a cesta básica por 6 meses e conseguiu manter por 6 meses também convênio médico. Isso foi uma demonstração da luta, mas foi uma luta que no final ela foi derrotada, porque os postos de trabalho não existem mais. Depois nós fizemos todo o debate com a Câmara de Vereadores com a situação da Itaú Speed. O empresário que polui a cidade com a Tonoli e poluiu a cidade como Itaú Speed, ele veio aqui fazer chantagem à população de Caçapava. Que ele estaria fechando a unidade de Cabeçote e ele gostaria de trazer para cá uma unidade de chumbo. E mais do que isso, fez chantagem com o poder público dizendo o seguinte, que estava em disputa uma fábrica de roda que foi para o sul de Minas Gerais. Naquele momento ele dizia, tem 200 postos de trabalho e ele vai demitir 170. E ele dizia, não só vou demitir, como também não vou pagar. Nós tivemos que fazer uma greve por 6 meses e por tribunais, e nós conseguimos fazer que os pais de família recebessem as suas verbas rescisórias em 4 parcelas. Mas isso dependeu de muita mobilização, dependeu de pressão aqui dos vereadores, dependeu de pressão sobre a prefeitura, e naquela época o prefeito dizia que não existia crise de desemprego em Caçapava. O que existia era pós-trabalho fechando num segmento e abrindo em outros. E mais, o prefeito teve, não digo a cara de pau, mas o prefeito, na verdade, ele enganou a população. Ele dizia, aos desempregados de Caçapava seria dado treinamento profissional e seria recolocado pela prefeitura. Nós dizíamos, não vai ter treinamento porque não adianta estar qualificado se não tem emprego para trabalhar. Porque nós vamos ter, em Caçapava, engenheiro varrendo rua porque não tem aonde trabalhar, ou ele vai trabalhar em outra cidade. O prefeito não cumpriu com a sua promessa, ele usou de mentira, e isso está gravado nos meios de comunicação, através da imprensa televisiva. Nós dizíamos, aqui não vai parar essa situação. Nós estamos dizendo que a Graúna vai fechar as portas. E essa empresa, com certeza, você gastar um pouquinho mais de tempo para poder discutir sobre ela. A Graúna era uma pequena empresa que foi criada aqui em Nova Caçapava, que em 2005, esse empresário, que tinha uma pequena empresa, construiu uma empresa num local alocado, que é onde é uma madeireira na Marginal da Dutra. Em 2005 ele resolveu fazer uma aliança com a SPU e a Bronziana. Juntou 3 empresas e essas 3 empresas, na época, empregavam 540 trabalhadores. E, nessa época, o governo federal, através do BNDEPAR e através do BNDES, criou um tal de PROAR, que era um programa para desenvolver a indústria da cadeia do setor aeronáutico no país. Um programa que, com certeza, se ele queria desenvolver, ele perdeu a oportunidade quando deixou privatizar a Embraer. Esse governo pegou, naquela época, 25 milhões de dinheiro público e enfiou na Graúna, sendo 11 milhões, vocês podem acompanhar isso pela documentação que foi colocada para vocês, sendo 11 milhões através de um processo que dizia de modernização e ampliação do parque industrial da Graúna, e depois, em 2009, mais 4 milhões e 600 mil reais, e, nesse sentido, continuou liberando dinheiro para a Graúna. Pergunte os trabalhadores que aqui estão, se esses 20 milhões que foi colocado no poder público, se aumentou um pé de árvore na Graúna e se comprou uma máquina moderna. Esse dinheiro simplesmente desapareceu. Dinheiro esse que, não contente, o governo federal adquiriu 40% das ações da Graúna através do BNDEPAR. Então, tinha colocado 20 milhões de reais num processo de modernização que não se modernizou nada, e a empresa começou numa espiral, num processo de endividamento, e hoje a situação da Graúna ela tinha, até antes do carnaval, nós tínhamos um processo de negociação. O BNDES garantia que estaria um comprador de uma empresa italiana. Apresentou-se para os trabalhadores do sindicato toda a documentação que estava se negociando no governo federal. O governo federal, que já tinha colocado dinheiro público numa empresa falida, dizia que estaria mantendo o negócio e colocaria mais dinheiro se a empresa fosse vendida para o capital estrangeiro, o capital italiano. E os trabalhadores, confiantes nisso, desde dezembro eles vinham recebendo parte do seu salário. E a outra parte não recebia porque estava esperando uma notícia boa que pudesse garantir seus postos de trabalho e ampliar os trabalhos na Graúna. Mas como todos os patrões só pensam em si, no seu bolso, não pensam nos trabalhadores, no feriado de quarta-feira de cinza, esse mesmo patrão que sumiu com 20 milhões de dinheiro público, esse mesmo patrão que fez com que o governo assumisse 40% das ações da empresa, e esse governo federal que diz que ele foi eleito para poder
guardar as leis do país, esse governo federal está há 5 anos sem recolher fundo de garantia. Esse governo federal deixou a Graúna acumular uma dívida de 18 milhões de reais em tributos fiscais, sendo PIS, COFINS e INSS. E esse governo federal... Consulta o plenário para mais 5 minutos. Para tribunal. Aprovado. Pode continuar. E esse governo federal, que durante esse período de 2008 2009 colocou 20 milhões na empresa, foi o mesmo governo que permitiu que essa empresa ficasse 5 anos sem recolher FGTS. E é o mesmo governo que deixou a empresa acumular uma dívida de 18 milhões entre tributos estaduais e federais. E na véspera de um feriado, a empresa chamou todos os trabalhadores e pediu para que eles pudessem atualizar os endereços. E eles diziam, para quê? Nós achávamos que viria uma empresa italiana, que eles prometeram que era no começo de março, e que com certeza mandariam um presente para esses heróis, que durante esse período, mesmo sem FGTS, que mantiveram a produção da fábrica em dia. Qual foi o presente que eles tiveram? Eles receberam, depois de anos afinco, produzindo peça para a Embraer, um telegrama dizendo que eles estavam demitidos, e não sabiam o motivo que tinha. Na quinta-feira, os trabalhadores do sindicato foram até a empresa. Das 6 da manhã até as 9h30, nós ficamos esperando que algum representante da empresa ou do governo pudesse posicionar o que estava ocorrendo com a empresa. E foi necessário nós entrarmos dentro da fábrica para que os donos aparecessem. E adivinha qual foi a resposta dele? A empresa estaria demitindo 115 pais de família e não pagaria nem um centavo de verba rescisórias. E mais, como os trabalhadores estavam dentro da fábrica, mais uma vez de mentira, o governo federal, que demitiu 115 pais de família através do BNDES, ele prometeu para os trabalhadores que eles, se saíssem da empresa, eles teriam como garantia um prédio que, segundo eles, no cartório de imóvel vale 5 milhões e 500 mil reais. Ele dizia que tinha 2 milhões de hipoteca do governo federal, mas se vendesse esse prédio, daria para pagar os 115 pais de família. E esse período seria de 6 a 1 ano para poder pagar os pais de família. Para nossa surpresa, nós pedimos a ele garantia de emprego por 30 dias que a gente pudesse discutir. Ele dizia que não, que não e que não. Nós demos mais um voto de confiança a ele. E nós saímos da fábrica na quinta-feira e na segunda-feira nós retornamos ao portão da fábrica. Adivinha qual foi a nossa surpresa? Mais uma vez, depois da gente pressionar ele, ele apresentou um documento para o cartório que o terreno que vale 5 milhões e 500 mil reais, tem 2 milhões de hipoteca do governo federal, tem 3 milhões e 500 mil reais da Home, que vendeu as máquinas e eles não pagaram, e 300 mil reais de um diretor que entrou com processo trabalhista. Ou seja, são pais de família que perderam o seu emprego e ainda não têm nenhuma perspectiva de receber sua verba rescisória. O que o sindicato veio fazer aqui e o que nós gostaríamos que vocês pudessem somar junto desses trabalhadores. O Legislativo diz, nós não temos força para segurar a empresa. O Legislativo diz que isso aqui é culpa do prefeito. Isso aqui é culpa de todos nós. O sindicato, dos trabalhadores, de vocês vereadores, do prefeito e da população no modo geral. Porque o desemprego nessa cidade não é uma coisa nova que começou com a demissão de quarta-feira de cinza. O desemprego nessa cidade começou com o fechamento da Fujifilme e ela vem acompanhando e cada dia que passa não é demissão, mas é fechamento de fábrica. Nós tiramos ontem na porta da fábrica, nós paramos a fábrica, os demitidos e os trabalhadores que não tinham sido demitidos. Nós exigimos um compromisso da Graúna que se suspendesse as demissões até dia 8 de março e nós íamos travar uma cruzada contra o governo federal, que tem culpa no calote dos trabalhadores, porque ele está mandando embora, ele controla 40%. Nós queremos sensibilizar o governo federal, queremos sensibilizar a Embraer, que se beneficia da produção, queremos sensibilizar o ministro da Defesa, queremos sensibilizar o ministro da Indústria, porque nós achamos que a Graúna não é uma fábrica de biscoito. Não que a fábrica de biscoito não tenha sua importância. A Graúna, ela fez peça para mais de 1.500 aviões de grande porte da Embraer. A Graúna, há 5 anos, vem desenvolvendo peça para a turbina de uma conceituada empresa que faz turbina para avião. Então, esses trabalhadores têm know-how para poder produzir o cargueiro que o governo sempre quis, que é o KC-390, que a Embraer vai produzir. Esse trabalhador tem know-how para poder fazer parte da concorrência do FX, que o governo vai dar 60 bilhões para uma empresa americana, ou uma empresa russa, ou uma empresa francesa, que é a concorrência do FX. E a Graúna pode e deve, se o governo quiser, botando dinheiro em pessoas sérias, se manter aberto para fornecer para a Embraer, para esses programas militares e para poder, nesse momento que não tem serviço, garantir a indenização desses trabalhadores e garantir a qualidade da fábrica.
Então a gente gostaria que aqui a Câmara pudesse votar por unanimidade, independente das diferenças partidárias que vocês têm, um requerimento dizendo todo o apoio a essa luta de continuidade da atividade da Graúna e pela manutenção dos postos de trabalho e recebimento das verbas rescisórias.